Uma xícara de café, 2, 3, essa bebida queridinha dos brasileiros. E o que você costuma adoçar o seu café? Açúcar ou adoçante? Pois é, eu vou contar tudo aqui para vocês, porque tem muita gente que torce o nariz na hora de usar o adoçante. Mas será que vale a pena mesmo? Será que para quem quer emagrecer o adoçante faz bem ou faz mal? Então vem comigo. Meu nome é Bárbara Ramos, nutricionista funcional, e eu ajudo mulheres a emagrecer comendo de tudo. Muitas pessoas não abrem mão do café, seja uma xícara, 2, mas não sabem às vezes o que colocar para adoçar. E normalmente são 2 opções, né? O adoçante ou o açúcar, ou até mesmo sem nada. Algumas pessoas não conseguem beber sem nada, mas olha, vou te falar, é um caminho sem volta. Mas tá, se você ainda não consegue beber sem nada, qual que é a melhor opção? Antes de dar continuidade para esse vídeo, dá uma forcinha aqui para a Nutri, ative a notificação. Toda vez que eu vou falar, eu embolo essas páginas, tá? Antes de dar sequência nesse vídeo, dá uma forcinha aqui para a Nutri, se inscreva no canal, ative as notificações e não deixe de dar seu like aqui no vídeo. Vamos lá! Em termos calóricos, o adoçante ele pode ser sim a melhor opção, porque a maioria deles não tem calorias. Mas não quer dizer que não tem calorias que a gente pode usar isso indiscriminadamente, tá? A gente tem que usar com cautela, porque tem alguns adoçantes que são sim muito bons e outros que nem tanto. Então eu vou falar um pouquinho de cada um deles aqui para você. Os adoçantes recomendados para consumo são os adoçantes naturais. Como exemplo a gente tem a estévia, o xilitol, o eritritol. Eu vou explicar um pouquinho de cada um deles para vocês. Mas tem muita gente que não tem esse conhecimento e às vezes, mesmo que tenha, acha o sabor dele não muito agradável e acaba deixando de consumir e optando por outras coisas. Então, o primeiro deles é a estévia. A estévia é um adoçante natural, ela é uma planta medicinal, muito usada mesmo como adoçante, mas ela tem um sabor residual mais forte. Com isso, as pessoas acabam não aderindo bem. Só que a gente tem que pensar que quando usa um adoçante, a gente tem que usar em pequenas quantidades. Então, se você usar menos, ele vai ter um sabor residual bem menor. Ele é 0 calorias e não impacta na glicemia, sendo um excelente adoçante para ser usado em caso de diabetes, né, que precisa controlar um pouquinho mais aí a glicose. Nós temos também o xilitol. O xilitol, ele aparenta, né, ele parece muito com o açúcar da cana mesmo, né, o açúcar normal. Só que ele tem calorias sim, ele tem somente 40% de calorias a menos do que o açúcar, tá? Então, para quem quer emagrecer, com certeza é bom porque ele reduz a quantidade de calorias, mas a gente tem que pensar, ele tem que ser contabilizado sim, tá? O xilitol, ele tem baixo índice glicêmico, mas ele tem um ponto negativo, que ele é um pouco laxante. Então, algumas pessoas podem sentir alguns desconfortos mesmo no seu uso em excesso. O eritritol, assim como o xilitol, que é da mesma família, né, dos polióis, ele não tem sabor residual também. Ele é muito parecido com o açúcar, ele tem 0 calorias e ele é totalmente eliminado na urina. Outros adoçantes também utilizados é o agave, só que ele tem mais calorias que o açúcar, então ele acaba sendo muito pouco utilizado, e a talmatina. A talmatina, ela carameliza como açúcar, então ele é muito usado em receitas que se caramelizam, né, para poder usar semelhante ao açúcar. Ele também tem 0 calorias, só que ele tem um valor muito mais caro, então é pouco usado. Então eu falei um pouquinho dos adoçantes naturais e eu vou falar um pouquinho dos adoçantes artificiais. Evitem os adoçantes artificiais. Por quê? Muito se falou já, né, nas últimas décadas que o uso indiscriminado de adoçantes artificiais podem vir causar doenças como câncer. Não tem nada ainda provado em pesquisas, até porque pouco se acompanha isso, falando que realmente causa. Só que a gente não pode levar e não deixar de levar isso em consideração e simplesmente ignorar o fato, porque eles não são tão bonzinhos assim. Os adoçantes, eles atrapalham a saúde, a integridade da saúde intestinal, tá? Então, podendo desencadear algumas doenças intestinais, inflamações mesmo no intestino, eles prejudicam aí a formação
da mucosa intestinal, as bactérias mesmo do intestino que são benéficas para a saúde. Então atrapalha aí às vezes a absorção de nutrientes, enfim, ela causa um certo desequilíbrio. Outro ponto importante é que os adoçantes artificiais, eles são mais difíceis de ser metabolizados pelo organismo. O organismo considera mesmo como um corpo estranho, então ele vai acabar exigindo muito mais do fígado e do rim para conseguir eliminar aí esses químicos que tem no adoçante. Como se não bastasse isso, alguns estudos vêm falando um pouquinho sobre o fato dos adoçantes artificiais poder causar alguma certa compulsão por doce. Então você acaba consumindo muito excesso de adoçante, no final das contas você acaba atacando o doce posteriormente. Isso acaba sendo bem ruim, tanto para o processo de emagrecimento em si, quanto para a saúde no geral. Esse mosquito tá ó, aparecendo. Acho que agora foi embora. Apareceu de vez em quando, eu acho. Como eu fui falando para vocês, né, o uso indiscriminado dos adoçantes artificiais, eles são ruins. Se você for pensar que você usa o adoçante somente para adoçar ali umas 2 xícaras de café, não seria tão ruim ali umas 3 gotinhas, né, e tudo mais. Só que muitos produtos da indústria em si tem muito adoçante já, né? E quantidade muito grande que a gente não controla, como gelatinas, refrigerantes, né? Iogurtes. Então, quando o somatório, né, de vários itens que a gente consome no nosso dia a dia, quando chega no final a gente consumiu uma quantidade de adoçante muito maior. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Se você chegou até aqui e está gostando desse conteúdo, não deixe de dar seu like, né? Aqui abaixo. Essa ação ajuda a distribuir esse conteúdo para outras pessoas que também precisam saber disso. Afinal, o que eu tenho que fazer, né? Qual adoçante eu vou usar? O que é melhor, açúcar ou adoçante? Se você for usar um adoçante, melhor que você use realmente os adoçantes naturais. Eles são bem melhores para a saúde e a maioria deles também não tem calorias, então ajuda no impacto aí para quem quer emagrecer, né? A reduzir a quantidade de calorias diárias. Por outro lado, se a pessoa já consome às vezes pouco açúcar durante o dia, né, quer só melhorar a sua saúde, não tem diabetes, ela pode sim ir diminuindo só a quantidade de açúcar. Às vezes não precisa optar por comprar um adoçante ou usar um adoçante, pode usar açúcar mesmo, tá? E aí a gente tem uns açúcares que são um pouco melhores sim, né? Como o açúcar mascavo, o açúcar demerara, às vezes açúcar de coco, tá? Eles não são aí santos, a gente tem que pensar muito bem na questão de quantidade que vai ser usado, qual que é o objetivo principalmente, e também se a pessoa não tem alguma doença associada, mas se for só para a saúde, usando esses açúcares em pequenas quantidades já é super interessante. Agora, não basta só usar o adoçante, né? Então, se você quer realmente ter uma perda de peso efetiva, quer melhorar aí a sua saúde, você precisa aliar esse uso de um adoçante para reduzir as calorias junto com outra estratégia também, como melhorar a sua alimentação no todo, fazer uma atividade física para otimizar aí os seus resultados. Agora me conta aqui abaixo nos comentários se você usa muito adoçante, qual tipo de adoçante você mais usa, né? E não deixe também de dar o seu like aqui se você gostou desse vídeo, para ajudar a distribuir esse conteúdo que é valiosíssimo, né? Muita gente usa adoçante aí até falar chega e pode ser que esteja usando uns que não sejam de boa qualidade. Então não deixe de dar seu like aqui e até mais.